Boa noite. Estamos iniciando mais um programa Ideias em Debate, um programa onde nós procuramos discutir, sem um viés político, o desenvolvimento do Piauí, da nossa economia e a melhoria do ambiente de negócios. Hoje nós temos um tema importante na área industrial do Piauí, que é a indústria gráfica no Piauí. E temos como debatedores duas pessoas tradicionais no setor, o James Hermes dos Santos, que é empresário e é presidente da Abigraf do Piauí, e o senhor Eulálio Damásio, que é empresário da Gráfica Diário do Povo. Sempre que nós iniciamos o nosso programa, a gente costuma apresentar uma cartela com alguns dados dos setores, que facilitam um pouco o entendimento das discussões que vão a seguir. Então, vamos mostrar agora uma cartela sobre alguns dados da indústria gráfica. A participação da indústria gráfica no PIB do Brasil como um todo, nós colocamos ali menos de 1%, depois nós apuramos um pouco mais a informação. Isso possivelmente se situa aí na faixa de 0,5% do PIB do Brasil, o que aproximaria ele um pouco do PIB total do estado do Piauí. Por quê? Porque cerca de 1,5% do que emprega a indústria de transformação corresponde ao setor gráfico. Então, se a indústria está aí na faixa aí no Brasil como um todo, na faixa de 30%, 1,5% ficaria aí nesse número que eu estou te falando aí de 0,5%, tá? Que seria 1/3 de 1,5%. Bem, mas ele emprega o dobro de pessoas que a média da indústria emprega. Isso significa que é um setor que contribui muito para o emprego. Com relação a balanço de pagamentos, a informação que nós temos é que esse setor importa 30% a mais do que exporta. Portanto, ele é um setor que ainda compra muito insumo do exterior, né? Ainda continuando aí na nossa cartela, ele tem um dado interessante também. A rotatividade dos empregos do Brasil em geral, das informações que nós colhemos da Abigraf, está em torno de 38%. E a estimativa do Piauí 38% em 2008. E a do Piauí estaria em torno de 23%. Com essa crise recente, eu não saberia dizer se esse número está mantido. Mas, de qualquer maneira, o que se percebe é que a indústria gráfica do Piauí é um pouco mais estável do que a brasileira, em geral, e, portanto, ela eu diria que um bom empregador, seria essa a ideia. E, no Piauí, nós estimamos que essa indústria empregue 750 pessoas, empregos diretos, porque empregos indiretos é um número bem maior. Desses 750, 600 em Teresina, o que é um indicativo de que essa indústria é muito concentrada na capital. E, ainda continuando, vamos passar uma lista, só para se tomar conhecimento, das principais 10 maiores indústrias do Piauí. A maior é a Halley, outro é a Gráfica do Povo, Gráfica Popular, Gráfica São Francisco, a Gráfica MCR Lima, a SS Gráfica, a Gráfica Piauí Pel, a Gráfica Ribeiro, a Gráfica Brito e o Diário Oficial das Prefeituras do Piauí. Essa é a informação que a gente obteve da Abigraf. Acredito que esteja correto. Então, dito isso, vamos agora iniciar o nosso debate, a nossa conversa. Então, boa noite para você, James, boa noite para você, Eulálio. Boa noite. Tudo bem com vocês? Tudo bem. Tudo bem. Então, eu queria de cara agradecer a presença de vocês aqui, que muito nos honra. Vocês são pessoas tradicionais do setor e vão trazer informações para a gente sobre esse setor. Então, eu gostaria de começar pelo James, pedindo o James para se apresentar e contar um pouco da sua trajetória profissional, James, pessoal e profissional. Obrigado. Em primeiro lugar, boa noite àqueles que nos assistem, meu amigo Eulálio, de Grandes Batalhas. É uma satisfação estar aqui para a gente falar da indústria gráfica, que é um segmento altamente importante. E da empresa, o que eu posso falar é que nós temos hoje o orgulho, que nós temos 39 anos no mercado, nós somos de 83,
E a gente vem acompanhando, logicamente que não chega a tanto, mas nós estamos acompanhando as tecnologias. Nós temos hoje máquinas que são voltadas diretamente à iniciativa privada. Eu tenho a satisfação de dizer que eu trabalho 99% para a iniciativa privada. Esses 39 anos, não trabalho para órgãos governamentais. E dizer que os dados aí estão aproximados, até conversei bastante com o senhor, doutor Ezequias, sobre esses dados, eles estão mais ou menos aproximados. Nós sofremos algumas coisas, e no decorrer da entrevista, aqui desse bate-papo, nós puderemos melhorar mais os conhecimentos da sociedade em relação, porque eu sempre digo que nós somos uma indústria de transformação, mas que poucos conhecem. Se você fizer um quadrado aí de 100 metros por 100 metros, as pessoas não sabem. Ele, com um livro na mão, ele não sabe aonde aquilo foi feito, né? E nós fizemos um trabalho há 3 anos, aproximadamente. Mas como é que começou a tua trajetória nesse setor, João? De onde que você veio? Você sempre foi gráfico ou não? Eu fui gráfico, desde os 13 anos que eu trabalho com gráfica. Tenho 13 anos, trabalhei office boy, né, como todos, a maioria de nossos empresários. Nós sempre falamos, a gente sai do chão de fábrica e continua uma outra vida. Eu comecei com meus 13 anos e aos 21 anos eu tenho orgulho de dizer que já tinha sido convidado para tomar conta de várias gráficas. Então, jovem, com 19, 20 anos. Mas eu não tinha a menor intenção de ser empresário gráfico. A minha intenção era ser militar, mas não deu certo. Mas eu me sinto orgulhoso de estar participando de um segmento tão importante que me deu várias oportunidades, né? Eu tive várias oportunidades de conhecer e eu lá de grandes batalhas, eu cheguei a ser presidente do Conselho Nacional da Indústria Gráfica. É o primeiro nordestino, nosso Nordeste, a assumir. Um dia que você tiver a oportunidade de ir a São Paulo, você vai ver a fotografia de um piauiense lá. Passei bacana, 3 anos. De orgulho. Lá é como se fosse uma câmara esse carro. Tudo que sai do presidente da Nacional tem que passar pelas 18 regionais. E eu não tinha sossego. Eu ia a São Paulo 2 vezes por mês, né? Para reunião de conselho. Mas isso é muito orgulhoso. Eu acredito que nossos colegas, muitos, nos acompanharam nesse período e sabem da nossa vida na indústria gráfica. Eu queria dizer aqui muito assim, doutor, que eu me qualifiquei. Eu sou filho do Sebrae, de 1983, sou filho do Sebrae. Naquela época, eu já até comentei que o Sebrae, para poder liberar um empréstimo, você tinha que fazer um curso de 1 semana. Hoje o cara libera, não sabe nem o que está fazendo e termina fazendo bobagem. Mas, graças a Deus, eu posso dizer, já que você perguntou da minha trajetória, nunca deixei de estudar. Parei, voltei, criei meus filhos, fiz administração, fiz técnico de segurança do trabalho e estou no 5º período de direito. Então, estou lutando. Bacana, João. A gente não pode parar nunca, não. E eu gosto muito de pesquisar a indústria gráfica. Bem, é um orgulho. Bacana. E o senhor Eulálio, você começou já na indústria gráfica? Não, né? Você tem uma outra trajetória empresarial. Na realidade, eu iniciei como balconista, fui contador depois fui fiscal de tributos federais, fiscal de tributos estaduais, autor fiscal do Estado, aposentado, né? Aham. Mas eu entrei nessa coisa com meu irmão, o Rufino. O Rufino Damasio, no Diário do Povo, né? 1988. E começamos o jornal, depois veio a ideia de colocar uma gráfica para usar o equipamento. Primeiro porque tinha afinidade com o ramo e complementar também a manutenção do jornal, que é um ramo bastante difícil de se manter, né?
Então, em 1990, nós começamos com a Gráfica do Povo, que o pessoal ainda confunde muito com o Diário do Povo, né? Seria a Gráfica e o Diário do Povo, mas sempre foi a Gráfica do Povo. Ela criamos duas empresas, né? Era o jornal Diário do Povo e a Gráfica do Povo. Em 2016, nós decidimos vender o jornal e continuamos com a Gráfica, né? E estamos mantendo, tivemos, como todo segmento teve dificuldades ultimamente, a Gráfica ela já vinha com dificuldades há algum tempo, em função da informática, né, que tirou muito o mercado gráfico. Mas é um mercado que não vai acabar, não. Ele reduziu, mas não acaba, né? Reduziu, mas não acaba. Então, a gente veio uma dificuldade maior na pandemia, principalmente porque as autoridades de saúde recomendaram que não usasse papel, né? Fosse evitado o uso de papel. E isso, para nós, não foi muito bom, não. Foi complicado, né? Mas estamos retornando lentamente, estamos nos aproximando já dos valores de 2019, antes da pandemia. Eu acredito que vai se estabilizar por aí, né? Eu queria perguntar para vocês dois, começando pelo James, depois para você, para falar um pouco também da empresa de vocês, como é que ela é, o que ela produz. Começa, James, depois... A nossa Gráfica Mundial, ela é exclusivamente impressos comerciais. O que é hoje seria, como nós podemos dizer, notas fiscais, mas hoje, no setor gráfico, ele existe vários tipos de trabalho, vamos dizer, panfletagem, cartão. Hoje, uma coisa interessante, capas de receituário para exame, e a receita ainda é feita, né? Mas nós temos clientes, o doutor Ezequias e o Eulália têm conhecimento, as pequenas empresas elas trabalham muito ainda com aquelas notas. Como é o nome da gráfica? Gráfica Mundial. Gráfica Mundial. Nós somos de agosto de 83. Estamos fazendo 39 anos nessa batalha. Bacana. Eulálio, você já disse que o nome não é Gráfica Diário do Povo, é Gráfica do Povo, não é isso? Bem, qual é a especialidade? Eu até já contratei um trabalho de vocês. Nós trabalhamos sempre sobre encomenda, né? Então, nós livros foi o nosso forte agora durante a pandemia, que os escritores se inspiraram mais, ficaram mais tempo ocioso para escrever, né? E produziram mais, né? Apesar que o mercado de livros é um mercado pequeno, as tiragens são pequenas, mas ajudou muito, né? E nós estávamos também, antes da pandemia, era um tipo de serviço crescente, publicitário, né? Cartaz de preço, e isso foi um pouco prejudicado. Mas eu acredito que vai retornar, até porque é competitivo. O informativo do gráfico, ele ainda é bastante competitivo com a outra mídia de televisão, então ele tem espaço. Com o retorno das atividades normais, eu acredito que esse vai retornar, pelo menos, aos patamares de 2019, né? Nós trabalhamos sempre por encomenda, é o que se chama na gráfica, trabalho por encomenda, né? Tá certo. E o nosso público, quer dizer, a nossa clientela é praticamente 100%, praticamente não, é 100% pessoas, atividade privada, né? Nós não trabalhamos, há bastante tempo eu não trabalho mais com serviço público. Me explica uma coisa, como é que funciona, você falou que trabalha por encomenda, então como é que funciona a comercialização? Vocês são totalmente dependentes da demanda te procurar ou vocês também têm uma ação mais agressiva procurando clientes? Como é que funciona? Como é que vocês funcionam? Eu acho que isso
vale também para A gráfica gente tem os vendedores que vão até, mas não se faz, e não adianta querer inventar serviço para o cliente. O cliente é quem inventa o serviço. Nós é que temos que chegar à frente e ganhar aquele cliente, né? Quer dizer, quando ele teve a ideia, você está lá, eu estou aqui do seu Estou lado. aqui ao seu lado, estou pronto para trabalhar. Foi o certo. que nós fizemos durante a pandemia. Reduzimos a equipe, até porque as máquinas não podiam ficar sem funcionar 3, 4 meses, que era um desastre, né? Isso impõe E a gente ficou trabalhando internamente e atendendo aqueles clientes para não perder o contato com eles, né? Não, bacana. Eu queria só complementar Claro. essa parte. Eu já ia te fazer uma outra pergunta. Mas eu quero você pode complementar. No caso das pequenas empresas, elas têm um tipo diferente de atrair o cliente, né? Eu tenho um levantamento nos anos 90, 2000, o que eu tinha de cliente de porta. Entendeu? O número de gráfico era bem reduzido em Teresina e o cliente saía procurando a gráfica. Eu cheguei aonde eu estou hoje, de existir quase 20 gráficas naquela região. Quase 20 gráficas num setor de, vamos dizer, 200 metros por 400 metros, uma coisa assim. Hoje, tem 5. Então, esse cliente, ele desapareceu, não existe mais. Complementando o que o Lalo falou aqui, existe hoje nós e aqueles que estão mais à frente de alguma coisa, querendo... Você tem a carteira. Eu tenho minha carteira de cliente. Eu vim até, quando eu vim para cá, a minha média de cliente, não interessa o porte, era de 90 a 100 clientes por mês. Hoje eu não tenho cliente mais de porte. Através do Zap, através do e-mail. Eu não tenho 10% na porta. Então, nós temos que ter uma agressividade ao cliente. Mas isso também é uma mudança dos hábitos da sociedade. Lógico. E agora, depois da pandemia, como o Lalo falou, se tornou mais difícil ainda. Porque o cliente não quer ir fazer encomenda, ele quer que você vá lá, ele agenda com você. Muitos colegas não fazem isso, né? É o que nós fazemos treinamento, como mais na frente eu vou explicar o que nós fazemos as entidades, para justamente atrair o cliente, o nosso empresário e até o cliente. Porque naquela época, eu me lembro, nos anos 80, 90, até 2000, não, se ele quiser bem, se não quiser, deixa para lá. Hoje não é mais assim. Não, agora é o senhor cliente, meu patrão. Era só para complementar o que o Lalo falou. Mas foi muito, muito bacana. Eu queria pedir ao James, que é um grande conhecedor da história disso. Eu, inclusive, tive acesso a um livro muito interessante. Sempre que vem um livro, a gente gosta de divulgar de uma forma mais clara. É um livro sobre a indústria gráfica no Piauí. E tem uma história muito grande, que envolve pessoas na área industrial, como o Zequinha Freire, na área, vamos dizer assim, jornalística, de jornal, como, por exemplo, o Coronel Miranda, que é o fundador desse grupo que nós estamos aqui na TV O Dia. E assim, queria que o James passasse uma rápida pincelada, não pode ser muito longa, porque esse não é o objetivo do programa, mas assim, como é que evoluiu essa indústria gráfica no Piauí? Isso começou quando? Como é que eu posso dizer que conheço a indústria gráfica nos últimos 40, 50 anos, porque fui gráfico, trabalhei até em jornal, né? Jornal dominical, que era da diocese, né? E daí vem o Jornal Dia, como eu estava comentando. Areolino de Abril com 7 de setembro, o menino passava ali, até no livro tem aí alguma coisa falando do Coronel, que é um dos precursores, né, do jornal. O Jornal Dia, não sei, mas acho que já passa de 70 anos. Isso é muito importante, porque nós já chegamos, como nós estávamos discutindo há pouco, de ter a média de 5, 6 jornais aqui, né? E se mantém ainda o Jornal Dia, como nós estávamos discutindo, e outros, acho que o Meu Norte, né? Isso. Os outros todos estão sobrevivendo ainda, né? Porque hoje tudo é diretamente no computador, na informática, de qualquer forma existe isso aí. Mas a história da indústria gráfica, nesse livro a gente conta, nós tiramos uns 200 anos da indústria gráfica, nós somos o 4º estado do Brasil a fazer esse trabalho, que
Esse livro, a história livro. A indústria gráfica do Piauí... 210 anos da nós indústria participamos gráfica nos 200 anos, depois de 10 anos, entramos nos 210, são 2 edições. E distribuindo no Brasil inteiro, Por que o Brasil inteiro? Todas as regionais nós enviamos jornais, o livro. Mas o que acontece é o seguinte, no livro é bem claro, a indústria gráfica do Piauí, ela nasceu praticamente em Oeiras. Você vai ver no livro, em Oeiras. Oeiras foram os primeiros jornais e depois foi expandindo. Aí é bem claro, o primeiro jornal, ele dava para o público que está nos assistindo, você imagina um jornal a metade do A4, frente e verso impresso. Tem ele aí no livro. E aqueles que se interessarem, a associação, nós como Abigráfico Sindicato, nós temos ele à disposição. Mas a história da indústria gráfica é muito interessante. Só para finalizar, nós chegamos no Piauí, não tinha 20 gráficas. Nós chegamos a ter filiado ao nosso sindicato 116 gráficas. Uma evolução muito grande. Eu sempre digo... E hoje? Hoje reduziu. Nós temos a média de 90 filiados. Nós tínhamos 116. É tão provável que um congresso, nós temos um documento, nós somos a maior caravana que nós somos a Brasília na época, em números proporcionais, logicamente, né? Hoje, para você ter ideia, o Ceará, a Bahia, o total de gráfica que eles têm, 400, outros 500, Recife em torno de 400, eles não têm 10% de associado. Se eu colocar hoje o tanto de gráfico que nós temos associados, é um número bem alto. Quer dizer, no total de 100, nós temos 80%. Isso aí sempre nós somos vistos lá fora como esse trabalho. Como o senhor até usou, olha, vocês estão fazendo trabalho de união. Pode não ser essa união totalmente dito, mas pelo menos a gente se conversa, a gente discute. Mas a indústria gráfica tem uma história muito bonita. Em outra oportunidade, nós podemos dizer, dessas gráficas dos anos de 1986, em torno disso, só existe 3. Tem uma relação delas. Só existe gráfica, Independência, que está beirando 50 anos, a Joval Lopes, que deve ter uns 35, e a Gráfica Mundial, que tem 39. Não tem mais nenhuma. Agora, eu fiquei um pouco na dúvida, James, com essa sua colocação, porque, de certa forma, você mostrou que, apesar de terem diminuído o número de gráficos, você mostrou 116 associados para 90, mas ainda é um número significativo. Aí eu vou dirigir a pergunta para o Damásio, que é um expert no assunto. Você acha que a indústria gráfica está passando um bom momento ou não no Piauí? Vou falar específico. Não, bom momento não. Eu acho que ela ainda sobrevive, né? Sei. Ela sobrevive. Agora, nós temos o número de gráfica hoje é um pouco maior, porque tem muitas gráficas pequenas chamadas gráfica rápida, né? E que, às vezes, é até um pouco de ilusão, que você tem uma tiragem pequena e vai fazer numa gráfica rápida e termina, às vezes, fica até mais caro do que numa tradicional offset. Eu queria até lá na frente a gente voltar nesse ponto aí, que é muito importante. Aconteceu, eu sempre fico na parte administrativa financeira e também um pouco mais corpo mole, como se diz, na empresa, e tem um gerente, né? Ele entrou de férias e eu fiquei na linha de frente. Chegou o cliente, nossa, eu queria imprimir, vou dar um exemplo, eu queria imprimir 200 folhas desse papel, tá colorido. Eu digo, vá numa gráfica rápida e faça isso lá, porque aqui fica, offset, menos de 500, uma tiragem menor do que 500, fica caro. Aí ele disse, faça o orçamento. Aí ele disse, rapaz, você faz tanto que lá ele me cobrou isso. Eu fiquei zangado, aí eu vim fazer com você. Eu fiz, porque na realidade é uma ilusão. Às vezes você diz, eu vou tirar só 500 aqui, eu vou numa gráfica rápida. E não é bem o que acontece. Mas assim, o offset ele ainda vai sobreviver, eu acho que bastante.
ele é um processo que é um pouco caro, mas não é um equipamento que tem vida longa, porque o digital ele tem vida curta e não é muito barato para você. Pois é, justamente eu queria explorar um pouco esse assunto que você colocou. Pelo que o James me deu uma aula, a gente poderia dividir, não sei se você concorda, o mundo hoje das tecnologias das gráficas como a convencional, que é o offset, e o Digital, mais né? recente, que é o digital, não é isso? Bem, a diferença, do ponto de vista de custo, pelo que eu entendi, é como é que chama? A chapa, né? Que tem que ser preparada. Então, ela tem um custo que tem que ser diluído pela quantidade de unidades que você vai imprimir. Certo? Se você fizer uma só cópia, aquele custo do offset vai todo cair sobre ela. Exato. Se fizer sobre 100, já vai dividir por 100, por 1000, e até que chega um número que se torna quase que, para grandes volumes, se torna quase que inexpressivo. E, se eu quero que você me confirme, tem uma vantagem, você tem essa desvantagem, mas tem uma vantagem que os materiais são mais baratos, né? Você pode usar papéis que muitas vezes você não pode usar, gramaturas que você não pode usar no digital. Você também tem um custo da tinta, é muito menor, não é? Que eu acho que faz uma diferença grande. Eu mostrei, né? Para ele. E também os equipamentos são mais duradouros, né? E você treina e o cara faz aquilo bem feito. Já no digital, o cara tem que estar sempre na ponta da tecnologia, tem que estar sempre se atualizando, né? E os materiais são muito caros por causa dos lobbies mundiais aí, dos grandes fabricantes aí, principalmente de tinta para impressora, né? É isso. O que acontece com o digital, pelo pouco conhecimento, que eu não tenho muito conhecimento do digital, mas o que eu pude ver nas feiras é que você compra um equipamento e usa ele um determinado tempo, e aí você diz, bom, agora você tem que mudar todo o sistema dele, ou seja, na realidade, sai mais barato você descartar aquele equipamento. Certo. James, a gente tinha feito um exercíciozinho de raciocínio para a pessoa, o público nosso entender. Seria assim, por exemplo, eu vou mandar fazer cartão de visita. Exatamente. Aí, digamos que eu vou fazer 100 cartões normais, coloridos e tal, numa gráfica tradicional sua. Não faz. Quanto ficaria esses 100 cartões? Ele não faz. Primeiro, descarta que não faz. Aquilo que eu lhe falei. Na convencional, só se for de 500 para cima. Mas quanto é que seriam 500 cartões? Assim, hoje, o número na maquinária convencional seria uma faixa de 250, 280. Então, você ia cobrar o mesmo valor para 100 ou para 500? Essa mesma quantidade de 500, se você fosse fazer um milheiro, talvez você pagasse uns 300 e poucos reais. O cara disse, poxa, mas só 50 reais? Porque como o Eulália falou, na hora que você prepara uma chapa, você tem que rodar tudo de uma vez. Agora, se ele vier para digital, o cara roda por 40 reais, 50 reais. Ficaria por quanto no digital? O centro, a média de 40 reais. Agora, se for para 1000. Aí ele não compensa fazer na digital, aí você leva para a convencional. Porque uma coisa que no início aqui nós não comentamos, mas tem um detalhe interessante. O Eulália tem máquina 4 cores, até 5, tem saída de verniz, essas coisas. O que tem só uma marca menor, mesmo sendo marca boa, ele tem condição de fazer mais barato. Mais barato, porque a chapa é mais barato, talvez, mesmo que ele tenha um processo mais lento, mas dá para ele fazer. Então, o Eulálio, na gráfica do povo, não tem a menor, assim, de botar uma 4 cores, um milheiro de cartão. Não tem sentido. Agora, quando a gente fala nos custos, hoje mesmo eu fiz a pesquisa de sair aqui, você compra todas as cores, né? O magenta, o cian, preto e o amarelo, né? Você compra por R$1.000. É 250, uma lata de 2 quilos, é 250 reais. 4 são 1.000, né? Agora, se você comprar um conjunto, para você ter uma ideia dessa diferença de preço, numa digital, o que acontece? É 2.000 e tantos reais. E como eu lá diz, eu chamo elas de descartável.
Você passa 2 anos com a máquina que ela não vai gastar mais, não. Porque você vai mudar a correia belt, mudar não sei o quê, a cilindro, não sei o quê. É dinheiro pra caramba. Então, elas são descartáveis. Eu sempre digo, quem trabalha com digital tem que ter os custos na ponta da caneta mesmo ali, do papel. Porque se ele errar, ele não consegue comprar novamente. Não consegue. Isso aí, não sei se o Lalo concorda, mas é isso aí. Porque, não, eu vou fazer um centro de cartão a R$20, porque aqui eu faço rapidinho. Tudo bem, é ótimo, maravilhoso. Mas, quando ele for comprar o material, ele vai dizer, não tenho condição de fazer. Agora, e só complementando o que o Jean está dizendo, no nosso caso, por exemplo, não me interessa também um serviço de 150, de R$50, de R$100. Então, pelo porte da minha gráfica. É isso que eu falei, a diferença, né? Não, eu recomendo, tenho até parceria com gráficas rápidas, gráficas menores que... para fazer isso. Eu ia te fazer uma pergunta, por que vocês não fazem uma, como se diz assim, não associam as duas coisas? Eu estou mais a curiosidade. Você também não teria uma gráfica digital para esses clientes que querem fazer uma quantidade menor e você resolve o problema dele, em vez de mandar ele para a concorrência? Para eu ter uma gráfica digital, eu tenho que ter pessoas especializadas para aquilo, sabe? Para aquele serviço. Porque nem o impressor de offset, eu tenho um impressor de offset que aprendeu lá comigo, meus impressores, tem 20 anos, tem 25, tem 16. Então, são pessoas muito boas no offset, mas se eu entregar uma máquina digital, talvez já não tenha a mesma eficiência. Mas você poderia ter contratar um cara que fosse especialista nisso. Mas aí nisso, eu teria duas coisas. Primeiro, eu ia concorrer com o pequeno. Sim. Que não é o objetivo dele. Não é muito justo, né? E aquele cara ficar ou inventando muita coisa para ele fazer, ele ser uma pessoa muito versátil, que na hora que não tiver serviço ali, ele está fazendo outros, ou ia me custar um pouco caro para a empresa, né? Então, nós preferimos lá recomendar às pessoas que a gente sabe que faz direitinho, que tem responsabilidade, e a gente recomenda, olha, procure fulano, você escolha. Muito bonito isso que você está dizendo, porque mas você está mostrando uma empresa que tem uma estrutura ética, né, que se preocupa com o seu cliente, certo? Eu acho isso muito bacana. Meus amigos, eu vou de novo, James, a gente retoma contigo já. Eu quero Vamos fazer mais um breakzinho, porque já está no momento, e na sequência a gente retoma para esse tema e vamos discutir também quais são os grandes problemas que a indústria gráfica passou a enfrentar nesses últimos anos. Não foi só a Covid, mas foram outras coisas, né? Inclusive mudança de hábito da população. Sim, justamente, complementando o que o Lalo falou no bloco anterior, é um dos objetivos da associação e do sindicato fazer essa união, esse intercâmbio de negócio. Eu citei um livro, etc. Mas voltei para uma coisa menor. As máquinas de corte e vinco hoje apenas pequenas, né? Que é diferente dessa que o Lalo deu o exemplo. Elas estão em máquinas, essas máquinas estão em pequenas gráficas. Nós fazendo nosso trabalho lá, para vincar, para cortar, a gente faz a faca que tem aqui, ou então em Fortaleza, e a gente pega e manda para aquele colega fazer. Ele cobra um valor X. Porque o que a gente orienta, não adianta todo mundo ter uma máquina dessa se você não vai trabalhar todo dia com aquela máquina. Então, quando eu tenho aquilo ali, eu levo para a gráfica X, para a gráfica Y. Justamente é um dos objetivos da indústria gráfica, fazer esse intercâmbio de amizade. Porque aconteceu épocas aqui que todo mundo queria comprar a mesma máquina. Nós orientamos assim, rapaz, compra essa máquina X, essa máquina Y, porque tu vai ficar parado. Aconteceu aqui em São Luís. Nós temos uma facilidade desse intercâmbio de discussão. Todo mundo queria comprar a máquina. Quando dá 5, 6 anos... Todo mundo com a máquina, senhor. Eulário, eu queria te perguntar uma coisa interessante, assim, mais assim, para entender melhor. A gente sabe que a indústria gráfica sofreu alguns reveses nesses últimos anos. Eu vou citar aqui, apenas para organizar o raciocínio, se você não concordar, você fala. Mas eu diria, pelo que eu entendi, um dos reveses foi realmente a chegada da tecnologia digital, porque reduziu um pouco o tamanho do mercado, né? Outro revés foi a própria Covid, né? Que também, como você citou,
o papel passou a ser considerado um vilão, né? E isso é a base do trabalho de vocês. Então, isso foi prejudicial. Também houve o fim da nota fiscal escrita. A nota fiscal hoje é uma entidade abstrata, é digital. Bloco de pedido. Né? Bloco de pedido, né? Essas coisas todas. Diário escolar, aquelas coisas. Tudo isso. Então, houve... E aí, esse troço, que eu acho que... Eu estou perguntando, não estou afirmando, mas assim, que a própria extinção da nota fiscal, ela vem num vagão de um trem que vem junto com a mudança de hábito da população. Certo? Ou seja, hoje o mundo é menos registro físico e mais digital. Isso na vida da gente. Antigamente, os bancos te davam uma agenda, ou você ia numa papelaria e comprava uma agenda. E tinha uma variedade absurda de agendas para você escolher, agenda grande, pequena. Hoje você vai na papelaria, você se assusta porque tem 3 ou 4 agendas. E por que 3 ou 4 agendas? Porque poucas pessoas estão procurando agenda. Porque nós, no mercado, nós empresários, vamos atrás da procura, né? De onde está querendo, a gente está lá para oferecer. E hoje a agenda está no celular, né? Fora esses itens que eu falei, que foi a chegada do digital, a questão da Covid, essa, vamos dizer, entre aspas, perseguição ao mundo gráfico. Não é bem isso, mas a gente pode entender dessa maneira. A questão da mudança de hábitos da população, extinção da nota fiscal. Tem mais algum outro fator que tenha prejudicado isso? Eu acho que a nota fiscal ela deu um golpe no formulário contínuo, né? Uhum. Quando nós entramos no ramo gráfico, em 1990, eu fui a São Paulo, uma feira, e o cidadão que foi me corretor, acompanhado no aeroporto, ele disse: rapaz, o teu irmão tem condições, por que você não monta uma máquina uma rotativa de formulário contínuo? Eu digo, não, vou pensar, não estou comprando equipamento ainda, estou assistindo feira. E aí comecei a frequentar a feira no Brasil, fomos na Alemanha, o James, inclusive, foi comigo. E eu comecei a ver o seguinte: primeiro, nós também começamos o jornal, né? Você dizia, olha, jornal, daqui a 5 anos a internet está chegando aí e tal, e que nós não tínhamos ainda internet aqui, mas já tinha nos Estados Unidos, então a internet está chegando, ninguém vai mais ler jornal. E isso aí eu não acredito. Pelo menos nós nordestinos não vamos deixar de tomar um café deitado dentro do jornal, né? De jeito nenhum. Aí você essa eu não acredito. Aí o outro dizia, olha, formulário contínuo está com os dias contados, porque as empresas de telecomunicações, no nosso caso aqui nós tínhamos a Telepisa, tinha a Gaspisa, tinha a Cepisa, que todas usavam o formulário contínuo. Isso vão deixar de usar. E muitos não acreditavam. Eu digo, eu acredito, não vou entrar no ramo de formulário contínuo. Quem tinha máquina de formulário contínuo, quando foi extinguida a nota fiscal, virou sucata. Ela simplesmente desapareceu, né? Desapareceu sempre. São umas tecnologias também que elas têm de curta duração, né, Olavo? Por exemplo, todo mundo lembra da história do fax, né? Uhum. O fax surgiu há uns 35 anos, durou 10 anos e hoje não existe fax nem em museu mais. E com 10 anos ele já não tinha mais serventia nenhuma. Nenhuma. Você já mandava, já tinha fax por computador, acabou. Então, aí eu apostei na offset tradicional, meia folha. Às vezes você chega, pai, tua gráfica está bem montada, por que não tem uma máquina folha inteira? Eu digo, porque a chapa é muito grande e os serviços são pequenos. Mas lá na Halley tem, você leva para a Halley, porque a Halley é uma gráfica maior, ela trabalha com embalagem, tem outros segmentos. Aí você faz lá. Aqui, para o meu tamanho, para o meu nicho de negócio, é a meia folha, né? Então, nas gráficas, a gente faz muito isso. Por que você não monta um plot aqui? Eu queria fazer. Porque tem um parceiro nosso que faz ali bem feito e já é especializado nisso aí. Então, nós pegamos essa parte. A parte a gráfica, ela perdeu
antes da pandemia com a informática, né? Veio depois veio a digital, que não deixa de ser gráfico também. Digital é gráfico. Eu não optei por digital porque eu achei isso, que os equipamentos são muito pouco duráveis. O Jaime sabe, eu deixei minha última máquina que eu comprei foi, eu acho que já tem uns 8 anos. Mas ela está novinha, como se tivesse aí, porque eu mantenho. O cuidado dela não se acaba. A máquina offset tem isso. E o mercado 10, 15 anos. de livro, por exemplo, é um mercado que não vai acabar. Ninguém vai deixar essa coisa que acaba de dizer, eu leio o livro todo no celular, é uma grande mentira, ele não lê nada. Quem quer ler livro, lê no papel. Você está entendendo? Agora, no mês de janeiro, nós trabalhávamos praticamente com material escolar, aquelas agendas que o aluno levava, aquilo acabou. Acabou. Mas o mês de janeiro, hoje o menino me passou o faturamento de janeiro, de fevereiro, e deu mais ou menos igual ao do 2019. Bacana. Por quê? Então já está renascendo de novo. Aí eu digo, rapaz, o que foi que segurou aqui? Dos livros. O pessoal que produz livros, mesmo sendo tiragem pequena, de 1.000, 2.000, durante a pandemia produziu mais, né? E aí tem isso, eu acho que é um mercado que vai sobreviver. Nós fazíamos, por exemplo, muito material de lançamento imobiliário. Com a pandemia, isso foi cortado. Mas eu acredito que vai começar a voltar também. Porque é interessante você entregar, você levar e ficar olhando naquele papel a planta do apartamento e tudo. Então é muito interessante. Eulálio, eu tenho... aqui é um programa de debate, não é um programa de combinado. Então, assim, eu tenho a impressão que eu não penso muito igual você, mesmo reconhecendo, não é minha área, eu não sou especialista, vocês é que são, mas assim, no que diz respeito à questão, por exemplo, do leitor. Porque, veja bem, nós, como todo mundo, um garoto de 6 meses está envelhecendo, não está? Nós também estamos. Então, eu vejo assim, que você... Eu, por exemplo, só leio em papel. Já me deram e-book, papapá, eu não consigo ler aquilo, eu não gosto. Mas eu gosto de sentir o cheiro do papel, de marcar e tal. Mas a minha mulher, hoje, só lê no e-book. E o meu filho, outro dia eu dei um livro que meu irmão escreveu, e ele leu o livro, aí eu disse, aí gostou do livro? Papai, gostei muito do livro, mas detestei ler em papel. Então está vindo uma geração que é a que vai nos suceder, que está mudando muito os hábitos. Né? Isso, então, eu concordo com você num ponto. Quer dizer, eu concordo não, eu chuto, porque quem sabe é vocês, eu não tenho conhecimento para concordar ou discordar. Mas, assim, eu acho que está acontecendo um pouco com a indústria gráfica, é uma readequação ao mercado, porque o mercado está em mudança, a gente não sabe exatamente o que, e nós estamos nos adequando. Claro que os mais fracos vão cair antes, outros não, e ela vai se redimensionar na oferta dela para a demanda que vai vir. Né? Exatamente essa é uma percepção que eu tenho. Não, é aquilo que eu disse, ela vai sobreviver, ela não vai acabar. Não, acabar não. Agora, talvez jornais, as coisas vão... Não, jornais praticamente já acabaram. Porque né? jornal é uma produção muito cara, depende de muita gente, e equipamento, e material e tudo. Então é uma produção cara e um pouco lenta, porque hoje quando o jornal sai da manhã não tem mais aquela história de dizer trouxe uma novidade. Não, você vai ler uma matéria que você já viu, você vai ver a opinião do jornal, né? Mas essa parte aí, eu acho que vão sobreviver muito poucos e talvez mudar tudo para digital. A tendência é essa. Mais a parte, porque são matérias, são coisas mais curtas, mas ler o livro, mesmo as pessoas que vão criando hábito de leitura, eu tenho, por exemplo, uma sobrinha que tem 17 anos
E quando eu quero comprar um livro, eu peço a ela para pedir pela internet. Ela me dá um monte de sugestões. Ela compra, como ele chama hoje, de combo, né? Aham. Para sair mais barato. E ela sabe tudo de celular, essas coisas, mas ela gosta de ler no papel. Eu acho que vai diminuir o número de leitor, diminui. Mas o escritor, ele tem sempre o prazer de deixar o livro aí. Quem produz livro gosta do papel. E quem gosta de ler, gosta de papel também. Não, é o meu caso. A minha opinião é essa. Eu sou um leitor Quem voraz, gosta de ler, então... por exemplo, você vai ler um livro de 300 páginas num celular ou num celular, você que não cansa. aguenta. Você não aguenta. James, uma conversa que a gente teve antes desse programa, você me comentou uma coisa, eu queria checar contigo. Diga. Praticamente a indústria gráfica, que eu falo indústria gráfica tradicional, tem dois insumos, né, que é o papel e a tinta. Isso. Como é que no mercado está se comportando esses dois itens com relação a custo? Está mantendo estável ou está evoluindo? Foi o que eu Pra comentei. bem ou para mal? Eu comentei no nosso bate-papo fora dessa entrevista. Nós estamos sofrendo muito agora, entendeu? Com a falta do papel, principalmente o papel mais pesado para embalagem. Como eu comentei, altos preços e não tem. Comentei uma coisa que o Lálio vai concordar, vai chegar o dia do cliente querer o trabalho e a gente não ter a matéria-prima. Isso já está acontecendo. Então, nós estamos sofrendo com a falta. Estamos até fazendo, Lálio, aí, acho que você foi convidado, um grupo de colegas para comprar papel fora. Não vamos comprar da China, não vamos comprar do Canadá, mas nós estamos tentando ver se compra no Brasil. Vocês vão ter uma demanda grande agora com a eleição, não é? Exatamente. Mas a preparação da discussão que nós estamos, justamente com o apoio do SEBRAE e da FIEP, nós tivemos já 2 reuniões para a gente chegar a essa conclusão. Mas nós estamos sofrendo. Não só o papel, mas nós temos, às vezes, a variedade de tinta, chapa, tem os produtos químicos que também, às vezes, falta. Porque nós só temos um distribuidor em Teresina, né? E a gente tem que se submeter. Então, nós estamos correndo, nós já tentamos empresa de Fortaleza, tentamos empresa, mas aí veio a tal pandemia que eles não tiveram mais interesse. Agora, eu só queria dar um dado técnico para você, pode ser que um dia você queira botar uma gráfica. Chegando no fim. Quando o Lalo falou, minha máquina é 2, é 4, é porque a folha oficial, falar para o público, a folha oficial, ela tem 96 centímetros por 66. Aí ele diz folha inteira, entendeu? Quando ele fala meia folha, é a metade, vai dar 66 por 48. Era essa que eu queria ver. Mas nós estamos sofrendo muito com essa migração, como eu disse, da convencional para chegar à digital. Nós estamos sofrendo. Tivemos já várias palestras, vários encontros sobre isso. Meus amigos, a conversa está maravilhosa. Esse programa tem uma coisa, quando a conversa começa a ficar quente, que a gente começa a chegar, aí vem um aviso, olha, está acabando o tempo. E o tempo de TV é precioso, então a gente tem que respeitar. Mas eu queria agradecer muito. Eu pelo menos, acredito que o telespectador também, aprendemos muito, um setor significativo, importante no Piauí, tradicional, e vocês trouxeram muita informação útil, bacana. A maioria das pessoas não sabe dessas coisas que vocês contaram. Então foi um programa que eu sinto orgulho de ter participado com vocês. Certo? Quero agradecer, então, mais uma vez a presença de vocês e convidá-los a dar o nosso boa noite ao público, nos despedindo e contando com vocês na próxima semana, sempre nas terças-feiras, às 20h30, estaremos com Ideias em Debate, discutindo assuntos importantes do nosso Estado. Então, boa noite, James, boa noite, Damásio. Obrigado. Eu agradeço a oportunidade de poder contribuir um pouco com essas informações e estamos à disposição para, quando precisar, é só convocar. Obrigado. Boa noite, também, James. obrigado, e estamos à disposição. Eu acredito que ainda é um segmento um pouco obscuro, mas a gente, com essas reportagens, com essas entrevistas, a gente deixa o público mais atualizado, que é a indústria gráfica, ela é muito importante. Bacana. Pois, meus
Amigos, uma boa noite. Esperamos vocês na próxima terça-feira, novamente, às 20h30. Boa noite.